essa ideia eu vou usar esse papelão e vou usar esse prato para fazer um círculo. E vou fazer 2 círculos. Com a ajuda de uma fita métrica eu vou medir esse círculo. E com essa medida eu recortei uma tira no papelão. E a altura desse papelão é de 10 centímetros. Essa tira vai ser para colar em volta do círculo. Para o papelão ficar com formato arredondado, eu peguei esse tubo de cola e vou enrolar na tira de papelão. E assim, esse papelão vai ficar mais maleável e vai ficar mais fácil de colar no círculo. Mas antes de colar essa tira, eu vou encapar. Um dos círculos eu vou encapar com TNT preto e o outro com tecido de juta. E nos 2 círculos eu vou encapar apenas de um lado. E agora eu vou colar um no outro. Aí é só você passar a cola quente e colar. Aqui é bem importante você segurar muito bem, fazer um pouco de força para ele ficar bem colado. Para a tira de papelão, que vai ser a lateral, eu vou encapar com tecido de juta. Passei bem a cola e espalhei bem a cola e aí é só você aplicar o tecido. E eu deixei sobrando uma parte do tecido, tanto para cima como para baixo da tira. E essa parte do tecido de juta que sobrou, eu vou colar para o papelão. E aqui eu já vou usar a cola quente. Para finalizar essa ponta, eu passei a cola branca e deixei secar. E depois é só recortar o excesso, que ele vai ficar aqui com bom acabamento. Com essas 2 partes encapadas, eu vou agora colar uma na outra. A parte preta do círculo, ela vai ficar para baixo. E aqui eu vou usar a cola quente. É muito importante você ir aplicando a cola quente e espere ela secar ou esfriar, porque assim o seu trabalho vai ficar mais perfeito e mais resistente. E também o ideal é você ir colocando a cola quente aos poucos. E vai ficar assim como um cesto. Agora vou decorar esta parte lateral. E vou usar essa tira de montana. Mas para ela ficar certinha aqui, eu medi bem aonde eu quero que ela fique. Isso é muito importante para não ficar torta. Com as marcações feitas, eu fui colando com a cola quente. Para um acabamento melhor, eu colei uma corda de sisal de 6 milímetros por cima e por baixo da tira de montana. E para um acabamento melhor aqui nessa emenda, eu vou colar 2 tiras de montana aqui. E prontinho, você já tem uma cesta organizadora. Se você quiser, você pode colocar uma alça também. E aqui você pode usar na cozinha, por exemplo, para guardar chá, bolachinhas, açúcar, café. Dá para guardar várias coisas. Olha que linda que ficaria aí na sua cozinha. Para essa ideia, eu recortei 3 retângulos medindo 20 por 8 centímetros. E 2 retângulos medindo 8 centímetros por 7,5 centímetros. E vou montar uma caixa. Começo colando os retângulos maiores e depois os 2 retângulos menores. Eu montei a caixa seguindo o tamanho do isopor que eu tinha aqui. Eu segui pelo tamanho desta bandeja. Ela é um pouquinho maior do que umas outras que eu costumo usar. E começo recortando toda essa borda. E agora com o isopor assim plano, eu consigo recortar e vou recortar em tiras de 3 centímetros. E recortei 6 tiras de isopor medindo 20 centímetros por 30 centímetros. E recortei 6 tiras medindo 9,5 por 3 centímetros. E vou usar o betume de judeia em cera para fazer um efeito de madeira aqui nessas tiras de isopor. E aqui tem diferenças entre as bandejas de isopor. Essa aqui menor, ela é mais lisinha, ela parece que tem aqui um plástico. Essa maior, ela é mais porosa, mas a parte de baixo dela é mais lisinha. Então eu vou usar esta parte de baixo. O único problema é que tem essas letras. Coloquei um pouquinho do betume no papelão e agora eu vou usar luvas para fazer o efeito, porque eu gosto de fazer com o próprio dedo. E fui fazendo nesse movimento. Coloco um pouquinho do betume no dedo e vou fazendo bolinhas e vou puxando esse betume e esticando. Como podem observar, esse isopor ele é mais poroso, fica um pouco mais difícil de fazer, mas também dá certo.
Atenção que aqui você só vai poder usar o betume em cera, porque se você usar aquele betume em líquido, ele é à base de solvente e vai corroer o seu isopor. O betume em cera também é à base de solvente, mas eu fiz o teste e ele não corroeu o isopor. Esse isopor aqui, ele é mais lisinho e aí é mais fácil de fazer, você até faz mais rápido e eu acho que fica mais bonito. Preste atenção aí no isopor que você tem. E agora essa parte branca aqui da lateral, eu achei muito mais fácil pintar mesmo com a tinta marrom. E aqui eu vou usar uma tinta PVA. E agora aqui com as tiras já pintadas e já aplicado o betume, olha que legal que elas ficaram. Eu acho que ficou bem parecido com madeira. Agora vamos montar a caixa, que é ir colando tanto as tiras maiores como as menores. E aqui o ideal é você ir encaixando umas nas outras para ficar bem certinho aqui nos cantos da caixa. E para esconder esse branco que ficou aqui, eu vou pintar com a tinta marrom. E o fundo eu também vou pintar com a tinta marrom. E olha que gracinha que ficou esse caixotinho que parece mesmo de madeira, não parece? E vou usar esse tipo de puxador para fazer de pezinho. Como esse puxador tem esse altinho, eu vou ter que furar a caixa. Mas também é bem simples, é só furar com a tesoura e encaixar o pezinho. E vou escurecer esses pezinhos com o betume de Judéia. E para ficar mais resistente, eu vou passar a cola quente e encaixar os pezinhos bem no buraquinho que eu fiz. Se você não quiser, não precisa colocar pezinhos, mas eu acho que deu todo o charme aqui, não deu? E aqui eu vou usar 3 suculentas. Vou usar dessas aqui que são assim de um tamanho médio. Primeiro preenchi com isopor e depois fui espetando as suculentas. E para dar o acabamento, eu vou colocar esse musgo. E pronto, olha que arranjo, que caixote, que decoração linda que ficou. E você pode usar tranquilamente aí na decoração da sua casa, colocar na sala, no escritório, colocar em cima da sua mesa. E se não quiser colocar as suculentas, pode colocar plantinhas, pode fazer também como um porta-trecos, que também fica bem legal. Para essa ideia eu vou usar essa caixa, mas a ideia que eu vou fazer você pode usar com a caixa que você tiver aí na sua casa. E vou dividir essa caixa em 2 partes. E para decorar eu vou usar tecido de juta. E para esse tecido não ficar desfiando, eu vou passar cola branca nele. Mas para ficar mais fácil e dar mais certo, eu diluí um pouquinho essa cola branca em água, fiz aqui uma misturinha e vou passar em todo o tecido. Ah, e aqui eu recortei uma tira de acordo com o tamanho da minha caixa. E agora eu vou deixar secar esse tecido. Aqui é muito importante você deixar secar ele assim esticado, porque se você deixar ele dobrado, vai ficar a marca. Enquanto a juta vai secando, eu vou preparar a caixa. E essa caixa ela é muito colorida e a juta ela tem os buracos. E se eu colar a juta diretamente nessa caixa, vai ficar aparecendo as letras do desenho da caixa. Então eu vou encapar com um papel craft. E agora é só colar a juta. Na parte de cima da caixa, essa sobra de juta eu vou recortar. Como eu passei a cola branca na juta, você pode recortar que não vai correr o risco de desfiar. E com a cola vai ficar muito mais fácil de recortar. E a juta que sobrou na parte de baixo da caixa, eu vou colar para o fundo da caixa. E para o interior eu vou fazer um saco que você pode tirar. Para o acabamento desta parte aqui, eu vou fazer uma barrinha e aqui eu vou usar a cola quente. Mas se você quiser todo esse saquinho, você pode costurar, que também dá certo. E para complementar e ficar mais lindo ainda, eu vou colar essa renda. E para finalizar, eu vou colocar uma alça. Vou colocar apenas uma, que vai ser a frente da minha caixa. Mas se você quiser, você pode colocar 2 alças, uma de cada lado. E é claro que não podemos esquecer do fundo da caixa, não é? E para cobrir e fazer esse acabamento, eu vou colar um pedaço de EVA preto.
Agora sim essa caixa está pronta. Olha que graça, que chique que ficou essa caixa. E esse modelo você pode fazer com qualquer caixa que você tiver aí na sua casa. E o legal é que se você quiser tirar o saquinho para lavar, você pode fazer isso. E eu fiz essa outra caixa que eu usei tecido branco e renda branca. Eu não coloquei alça porque eu vou usar como uma cestinha de pão. Olha que graça que ficaria em cima da sua mesa com seu pãozinho aí na mesa do café da tarde com as amigas. Para essa ideia eu vou usar essa caixinha que já estava aqui na minha casa há algum tempo, mas a ideia que eu vou dar para vocês, vocês podem fazer com uma caixa maior ou até menor. E vou começar recortando essa parte de cima da caixa. E para decorar eu vou usar uma fita marrom. E cortei vários pedaços dessa fita do tamanho da altura da caixa, mas sobrando um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo. E posicionei ela aqui no fundo da caixa só para ver a distância e a quantidade de fita que eu teria que colocar. E agora vou colar essas fitas na ponta da caixa, assim como eu mostro aí no vídeo. E coloquei essas fitas em volta da caixa toda. Recortei um pedaço de papelão fino para fazer o fundo, fazer já o acabamento desta parte. E esse papelão eu vou encapar com esse tecido. E aqui com o papelão encapado eu vou colar então no fundo da caixa, em cima dessas fitas. E agora vou passar essa corda de sisal de 6 milímetros em volta da caixa toda. E a primeira volta vai ser sobre as fitas. A segunda volta dessa corda de sisal eu vou passar por baixo das fitas. Então tem que colocar as fitas todas para o outro lado e agora vou passar a corda de sisal aqui por baixo delas. Na terceira volta da corda de sisal, eu vou fazer ao contrário, vou passar por cima das fitas, fazendo assim esse alternado até terminar toda a caixa. Antes de terminar aqui de passar a corda de sisal, eu vou colocar aqui a alça. A alça eu vou usar a mesma corda de sisal e vou colar aqui nas laterais menores. E aqui tem que ter atenção que eu vou colar só as pontas da alça, eu não vou colar nesta parte, porque eu ainda vou fazer o acabamento aqui com tecido. E também essa alça não pode ser colada em cima da fita, na mesma direção que a fita, porque eu ainda vou dar mais uma volta com a corda de sisal e passar essa fita para baixo ou para cima. E assim, com as duas alças na posição correta, vou dar aqui mais uma volta com a corda de sisal e passando então ela por cima da fita ou por baixo. Finalizo de passar a corda de sisal e corto a sobra dessa corda. E agora, essa fita que sobrou eu vou colar na caixa. A parte exterior da caixa está pronta. Agora vou fazer o interior. E para o interior, eu vou encapar com o mesmo tecido que eu fiz o fundo. Recortei aqui uma tira do tamanho aqui da lateral e também já fiz uma bainha aqui nessa parte de cima. E agora para colar esse tecido, eu vou colar aqui do lado de fora da caixa, nessa sobrinha que ficou aqui da caixa sem passar a corda de sisal. E agora esse tecido que eu colei, eu vou colocar para dentro da caixa. Vou passar cola no interior e deixar ele todo arrumadinho. E para o acabamento do fundo no interior, eu vou pegar esse papelão que foi o que eu recortei no início dessa mesma caixa. E assim, encapei esse papelão e agora é só colar aqui no fundo da caixa. E pronto, olha que gracinha que ficou essa caixa, que na verdade nem é mais aquela caixa que era antes, não é? E aqui você pode fazer como uma cestinha de pão, uma cestinha para colocar biscoitos, para colocar perfumes, pode fazer maior, menor, dá para fazer com vários tipos de caixas. E você, aonde usaria essa cestinha ou essa caixa organizadora? Comenta aqui embaixo.
E essas são as ideias de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que já tenham me deixado aquele like que eu tanto amo. Se você é novo por aqui, se inscreve aí nesse botãozinho vermelho e não esquece de clicar no sininho, que isso é muito importante para receber todas as notificações aqui do canal. Um beijinho muito grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!